Dragon Ball GT. É uma nostalgia muito grande falar desse anime. Eu tenho uma história de amor e ódio com Dragon Ball GT. Quando eu era um pentelho, Dragon Ball fez parte da minha infância, então todas as séries de Dragon Ball sempre tiveram muito presentes e eu sempre tive elas consagradas como o melhor desenho, o meu desenho preferido. E embora na minha lista de preferências Dragon Ball GT fosse o meu menos preferido, eu ainda gostava. E não, eu não enxergava ele como um anime perfeito, inclusive tinha algumas problemáticas que eu já enxergava desde aquela época. Eu detestava o conceito de trazer o Goku criança de volta. Eu já achava, desde aquela época, eu já achava a animação inferior, personagens extremamente irritantes. Ai, Gil, eu te odeio. E você também, Pan. As noções de poder eram extremamente ridículas, lutas extremamente ridículas, vilões fraquíssimos e personagens nem um pouco carismáticos. E muitas dessas opiniões, elas só reforçaram com o passar do tempo. Mas a verdade é que... vamos desde o começo. Dragon Ball GT ele já começa com um problema de que ele foi lançado logo após o final de Dragon Ball Z, que foi a saga do Majin Buu, que, cara, ela não é a minha preferida, mas tinha algumas características na saga do Majin Buu que eu simplesmente achava incrível. Uma delas, Super Saiyajin 3. Eu adoro o design do Super Saiyajin 3, ou pelo menos eu adorava quando eu era criança. Hoje em dia, já não. Eu acho o Super Saiyajin 3 uma transformação totalmente desperdiçada. Mas isso fica para outro vídeo. E os poderes dos personagens Goku, Vegeta e o próprio vilão Majin Buu tinham se escalado de uma maneira tão absurda. Os personagens estavam num patamar muito absurdo. E então vem Dragon Ball GT e o que ele faz? Dá uma nerfada nos personagens. Aquela capada de limite. E não que isso seja o maior dos problemas. Eu tô apenas começando. Dragon Ball GT foi lançado no mesmo ano em que se termina Dragon Ball Z. Ele já estava, antes de terminar o Dragon Ball Z, ele já estava em produção, mas ainda assim foi um tempo muito curto. Mas o problema não é só sobre a história, é sobre a execução. Começando pelo conceito Goku criança. É um conceito que não me agrada, mas que dava pra fazer algo bacana em cima disso. Mas a minha opinião não dá pra trazer Goku criança de volta. O Goku, ele já é um adulto, ele já é vivido, ele já não é mais aquele garoto que estava descobrindo sobre a vida, que nem sequer sabia diferenciar um homem de uma mulher. Eu sinto que a ideia de Dragon Ball GT era trazer aventuras, assim como era no Dragon Ball clássico, trazer exploração de universos, momentos divertidos, assim como era o Dragon Ball clássico, era os personagens, nossos personagens descobrindo, passando por vários lugares e o Goku enquanto de quebra o Goku descobria sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas, e isso era muito bacana. Eu confesso que a ideia de expandir isso para o universo é uma ideia boa, mas que Dragon Ball GT não conseguiu trazer algo bom dessa ideia. A escolha de personagens por si só já foi muito aleatória e, sei lá, acho que esse pessoal tava muito panqueca das ideias. Trunks, eu sempre tenho um problema com esse nome, porque eu tenho a impressão de que a pronúncia é tipo um Trunks, mas aqui no Brasil a gente popularizou falar Trunks, então eu não sei o certo. Mas eu vou falar Trunks, porque era assim que eu falava quando eu era criança. Como que esses personagens conseguem ser tão... caraca! A Pan é extremamente chata. Que personagem chata, irritante, totalmente inconveniente, que eu não faço ideia. Eu não gosto dessa personagem. E o Trunks que... Cara, o que aconteceu com aquele filho do Vegeta que a gente tinha na saga Buu? Que era um personagem até meio chato, egocêntrico, que eu adorava odiar ele. Meio espertinho, e de repente ele virou um cara bacana. Ele virou um bundão. Trunks e Goten eram extremamente promissores, e o que aconteceu com eles? Eu vou justificar pelo tempo de paz que se passou.
a Terra não precisando ser defendida e esses personagens se acomodaram. Vou dar uma colher de chá. Por falar na escolha de personagens, cara, a gente tinha o Buu, que foi apresentado no final da saga Buu. Ele é a reencarnação do Majin Buu. E o Goku pegou esse personagem pra treinar porque viu o potencial dele. Então, por que diabos não usar esse personagem da maneira correta? Tá, mas eu vou chegar lá. Mas em suma, a primeira parte de Dragon Ball GT é algo que, cara, é muito ridículo. Os personagens são extremamente chatos. Os lugares onde eles passam não tem impacto algum. Cara, eles estão viajando pro universo afora. Imagina a quantidade de planetas, mundos e lugares bacanas que poderiam ser introduzidos, mas não. Ai, eu tô ignorando o fato de que eles inventaram umas esferas do dragão proibidas do nada. Então nós temos o pequeno arco do Baby, um vilão que é meio céu, é meio Majin Buu, ele é meio androide, ele é uma junção de o que a gente já tinha visto até então. E foi exatamente nessa parte que me deixou muito puto, porque eu queria ver um pouco mais de ação e realmente ver os nossos personagens, o quanto que eles teriam evoluído e como eles se sairiam lutando contra esse vilão. E aí nós temos o Gohan, que eu já perdi as minhas esperanças logo de começo, e eu tinha um pouco de esperanças ainda no Goten. E cara, pra mim foi uma decepção muito grande, porque o Goten é um dos meus personagens favoritos. O que fizeram com ele? E aí nós temos o Super Saiyajin 4. O Super Saiyajin 4, eu achava o design bem bacana quando eu era criança, mas eu só achava estranho o Super Saiyajin 4 ter um design tão diferente, mas eu ficava maravilhado. E até hoje, o Super Saiyajin 4, eu acho que é um dos pontos bacanas de Dragon Ball GT. Porque o conceito da transformação é algo que eu acho muito bacana. Como se ele fosse um estágio além da forma macaco gigante, o Ozaru. Como se fosse uma evolução da forma Ozaru. E o conceito dele eu acho bem bacana, porque se os Saiyajins, entre aspas, são esses macacos, né? Ele ter pelos no corpo e a cauda é algo que eu acho bem bacana. Mas é engraçado porque eles querem passar que o Goku tá tão poderoso. Ele fala pra até se afastarem dele porque ele tinha muita energia. E cara, por que as lutas são tão toscas? Por que a noção de poder... Por que o Super Saiyajin 4 ele não consegue passar aquela noção de poder? A transformação, ela acontece e a gente vê o Goku apanhando logo em seguida. E o Buu se provando ser um grande bosta. Cara, que o Goku viu o potencial, que eles treinaram por tanto tempo, e como que Dragon Ball GT consegue fazer com que esse personagem seja um porcaria em 2 segundos. Num instante dá a impressão de que ele vai fazer algo grandioso, que ele é um personagem grandioso, e logo em seguida acontece isso aqui. E essa ideia, trazer número 17 de volta, 2 números 17, fundir e dar um Super 17. Super 17 é um personagem que o design é muito bacana, mas que o conceito... o conceito só é ridículo mesmo. Eu não tenho muito a falar dessa etapa, sei lá, eu só não gosto mesmo. Não tenho muito a dizer. E finalmente, a parte final. Essa com certeza, assim como a primeira etapa de viajar pelo universo afora, teria um potencial muito bacana se tivesse sido bem trabalhada. A ideia do poder da energia negativa das esferas do dragão pelos pedidos
pelo mau uso das esferas do dragão, é uma ideia que é muito bacana parando pra pensar. Eu nunca tinha parado pra pensar quando era criança, porque crianças não pensam com tanta complexidade assim, mas hoje em dia, como adulto, eu vejo que isso tem um potencial muito grande. Mas, de novo, é Dragon Ball GT, né? Claro que não sairia algo bom disso. E aí, temos os dragões que se originaram dessas energias negativas, esses dragões malvados que tomaram forma. E, de novo, eles são ridículos. Poderia ter dado certo, se não tivesse dado errado. Porque eles são uns piores do que os outros. A gente saiu de Dragon Ball Z, que era isso aqui, rasgar tecidos de realidade, destruir dimensões, pra isso aqui. Um vilão que joga choquinho, o outro que polui o rio. Dragon Ball GT, por quê? Mas tem o 4 estrelas. O 4 estrelas é bacana. Ele é legal, ele é forte e eu gosto do design dele. E de quebra o 1 estrela, que também é bacana. Eu gosto da ideia do 4 estrelas desenvolver essa ligação com o Goku, porque é algo nostálgico, desde o Dragon Ball clássico, a esfera de 4 estrelas, que era do avô do Goku, então tem toda uma ligação. O final de Dragon Ball GT, ele só é bom por fazer esse link, por apelar para a nostalgia. Desde lá do Dragon Ball clássico ao Z e vai passando por todas as etapas, então isso é muito bacana. O próprio conceito dos pedidos incorretos do mau uso das esferas do dragão, ele vai pegando desde lá do clássico, e isso é bem bacana. Tirando o final emocionante, a última luta eu acho extremamente ridícula. Ela é uma vergonha. E cara, por que diabos o Trunks e o Goten, eles, parece, se não me engano, o Trunks ele chega a mencionar sobre a fusão, mas por que diabos eles não fizeram a fusão, cara? E eu gosto também da licença poética do final, porque como a ideia inicial do Akira Toriyama era fazer uma releitura de Jornada ao Oeste, a lenda do Rei Macaco, eu tenho um vídeo aqui, vou deixar o cardzinho, porque se você não conhece a lenda de Jornada ao Oeste e quem é o Rei Macaco Son Wukong ou Son Goku, assiste esse vídeo que você vai entender. E a gente sabe, e no final de Jornada ao Oeste, o Rei Macaco ele tem uma espécie de ascensão à divindade. Eu vejo isso sendo adaptado no final de Dragon Ball GT. Goku tem uma espécie de ascensão à divindade, se tornando um ser imortal e além da compreensão. Eu acho um final muito bonito, mas chegou a hora do meu veredito. Pra mim, eu basicamente cheguei a gritar isso aqui várias vezes, de que Dragon Ball GT eu acho que ele não peca pelas suas ideias, mas sim pela construção, pelo desenvolvimento, pela falta de atenção mesmo no que está fazendo, a falta de zelo pela obra. Trazer Goku criança de volta é uma ideia que eu acho ruim, mas dava pra sair algo bacana disso, com uma dinâmica de personagens, sei lá, levavam o Kuririn pro espaço junto com o Goku para tentar ver essa dinâmica, apelar pra nostalgia, assim como era lá no clássico, sei lá, talvez se trabalhasse um elenco um pouco mais extenso, com mais personagens para trabalhar a dinâmica deles, o desenvolvimento deles e as interações, porque acho que a escolha de personagens que foram pro espaço já foi muito aleatória e não é trabalhado a dinâmica deles em momento algum, não faz sentido a dinâmica deles. A animação é extremamente inferior. Eu lembro que um dos pontos por Dragon Ball GT ser o meu menos favorito era justamente a animação, porque eu achava a animação dele muito feia. E o design do Goku criança é extremamente ridículo. Uma renca de personagens irritantes. A Pan é extremamente irritante. O Gil nem se fala. O Trunks é o menos pior deles, mas ainda assim tem momentos que você chega a sentir raiva do personagem. O Goku criança eu acho extremamente paia. Aquela extremamente chata, e eu adoro a dublagem da Úrsula Bezerra, mas em alguns momentos eu acho extremamente irritante aqueles gritinhos do Goku. Por que ele tem que fazer a cada golpe, cara? Vilões extremamente fracos e sem carisma.
não tem um vilão que tenha algum tipo de carisma que te cative mesmo. As lutas são extremamente fracas, lutas muito ruins. A noção de poder é muito fraca também, não tem um impacto de verdade. Você não sente que são seres que podem destruir planetas e dimensões que estão lutando. O poder do Super Saiyajin 4 é extremamente inconsistente. Tem horas que você tem noção de que Goku tá forte, mas tem momentos que você, sei lá, você pensa, nossa, essa transformação não é lá tudo, essas coisas. Em suma, Dragon Ball GT é ruim, mas ele é ruim porque ele não consegue fazer nada com as próprias ideias que foi levantada. Tá, nós vamos pro espaço, vamos viver aventuras, vamos viajar pelo universo afora e não sai nada de bom disso. Tá, nós vamos apresentar uma nova transformação e basicamente não sai nada de bom disso, a não ser o design e o conceito da transformação. Tá, nós vamos trazer 17 de volta, Dr. Mack de volta e não sai nada de bom disso. Tá, nós vamos fazer um conceito bem bacana aqui que vai ligar toda a história de Dragon Ball, trazendo as consequências do uso das esferas do dragão e não sai nada de bom disso. Parando pra pensar, até dá pra render um vídeo sobre aquilo que Dragon Ball GT errou, que o Super simplesmente acertou. Mas no fim, é isso. Você está no Nerd Channel, eu sou o Hollywood, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deixe os comentários, suas opiniões sobre Dragon Ball GT, o que você tem pra falar, pontuar sobre o que faz dele um anime ruim ou por que você acha bom, quais são os pontos que você gosta de Dragon Ball GT, aquilo que você não gosta. Me siga nas minhas redes sociais que vão estar todas na descrição e acompanhe também os novos e os velhos lançamentos. E é isso. Muito obrigado pelo seu acesso e até mais!